Boa noite. Vou te dar uma oportunidade de participar do culto e ser gentil. Boa noite a todos. Passa, amém? Você está feliz, irmão? Eu não tenho problema com o silêncio. Sabe por quê? Porque eu fiz parte de uma geração que ela fazia muito barulho por coisas vazias. Pregadores vazios, sem vida, amadores, pregavam qualquer coisa, sem preparo algum, e a gente fazia uma euforia. Só que está se levantando uma geração um pouco silenciosa, não por ser fria, mas por ser pensante. Não é uma geração fria, é uma geração pensante. Amém? Vocês estão felizes com o grupo? Glória a Deus. Amém. Obrigado pelo serviço. Foi maravilhoso. Foi tão bom que a gente sabe. Quem gosta de ouvir a Deus aí? Pergunta boba dentro da igreja, né? O Senhor, Ele se revela por uma voz? Sim. Só que a Bíblia diz também que a palavra se tornou carne. Então, a voz, que é algo invisível, se tornou visível, se tornou uma imagem, a imagem de um Deus invisível. Então significa que não ouvimos somente a Deus. Deus, no nosso interior, produz uma imagem. E essa imagem te comunica algo. E o que eu quero falar aqui é que por meio do louvor o Senhor falou muito comigo por meio de uma imagem. E eu não posso continuar enquanto vocês não redobrar a atenção. Porque eu preciso falar o que o Espírito me mostrou. Eu tenho tanto zelo pela palavra, irmão, que eu vou esperar todo mundo se aquietar. Porque você não pode ir embora sem ouvir. Mas o que o Espírito me revelou enquanto os meninos estavam louvando é que hoje é um ambiente muito palpável para ouvir a voz de Deus. Talvez você entrou aqui e você nunca ouviu a voz de Deus nitidamente. Eu creio que hoje é uma rica oportunidade de a gente conseguir ouvir a voz de Deus aqui. E eu não sou aquela pessoa que diz: eu ouvi Deus aqui, eu ouvi Deus lá. Eu não sou essa pessoa. Mas se um dia você ouvir da minha boca dizendo: Deus falou isso, pode ter certeza que não é coisa da minha imaginação. Porque eu considero muito a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, a gente vem de uma série de mensagens, a gente mudou um pouquinho, né? Hoje não mudou tanto, mas a gente vai falar sobre o amor verdadeiro e quem ama obedece. Mas tudo está dentro de duas coisas. Qual? Se você não foi transformado ainda, ou você ouviu mal o Evangelho, ou nunca pregaram o Evangelho verdadeiro para você. Existem duas opções. Ou você ouviu mal o Evangelho, ou o que pregaram para você nunca foi o Evangelho de verdade. Sabe? Antes de eu iniciar aqui, seria importante a gente saber a diferença entre poder e sinais. Porque o Evangelho, ele é o sinal de Deus, ou o Evangelho é o poder de Deus? O Evangelho é o poder de Deus. E o que as pessoas estão dentro de um culto, às vezes clamando: Senhor, vem com o teu poder. Aí o Senhor vai dizer: sim, já vim. O Evangelho é o poder de Deus. O que as pessoas têm em expectativa é ver sinais. Você me entende? E não te considerando sinal. Eu gosto de sinal, irmão. Tu gosta de sinal? Não? Tá, eu gosto. Eu gosto de sinal.
Só que o sinal ele serve só para sinalizar, para apontar uma realidade. Então hoje, o que eu quero falar aqui é do amor, que é o poder de Deus que te transformou. O amor de Deus te transformou e me transformou também. Sim? O poder é o Evangelho. O poder de Deus é para te transformar numa testemunha fiel. Esse é o poder de Deus, não desqualificando sinais, que é maravilhoso. Sim? João 14, 21. Fizeram um cappuccino aqui, né? Uma pessoa de bigode, você não tem problema se eu ficar com o bigode mais branco do que já está? Tudo bem? Excelente. Quem foi a benção? Foi você? Foi o Otávio? Otávio. É benção demais. O Otávio fez um bolinho de carne ontem, irmão. Manda mensagem pro Otávio cobrando. Fez um bolinho de carne maravilhoso. Tô botando na espinha do Otávio, né? Quanta graça, né, irmão? João 14, 21. Até o... Vamos ver. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes, né? Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Eu não vou conseguir chegar aqui, mas trouxe memória agora. Esse vos ensinará todas as coisas. Toda vez que eu leio o livro de João, acho que dos evangelhos, não sei se pode dizer que a gente tem um favorito, né? Não sei se vai que eu estou pecando, né? Vai que tem irmãos aí dizendo, ó, o pastor está em pecado, está dizendo que eu tenho um melhor que o outro. Mas se o Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas, por que insistimos em querer aprender com erros? Não tem lógica. O Espírito Santo diz assim, ó, eu quero te ensinar. Aí você quer dar com a cara na porta, né? Você quer fazer tudo errado. E depois você vai dizer, é errando que se aprende. Assinado o velho homem, assinado a antiga criatura, assinado Adão. Porque o Espírito Santo quer ensinar você, irmão, e eu também. E você precisa se render ao Espírito Santo. Porque se tu querer aprender por si só, meu irmão, você vai estar com problemas sérios. Eu não quero passar uma vida inteira dizendo isso. É errando que se aprende, é errando que se aprende. Só perdemos tempo errando. Tá, todas as coisas vos fará lembrar de tudo. Vai ter que lembrar. Olha só, além de ele ensinar, ele vai te fazer lembrar. Sabe por quê? Porque você tem uma amnésia, eu também tenho. A gente acaba esquecendo daquilo que Deus falou para nós. Se a gente entrar dentro de um auditório com 1000 pessoas e dizer assim, ó, levante a mão, a pessoa que anotou, que lembra aquilo que Deus falou para ela, a última palavra de direção, pouquíssimas pessoas vão levantar a mão. E se você não anotou, e se você não deu crédito naquilo que Deus falou para você, você não lembra a última coisa que Deus te falou, pode ser hoje uma boa oportunidade para você lembrar da palavra de Deus. Amém? Tudo bem, não? Nem começou, eu só estou conversando sobre o versículo. E depois no final a gente tira oferta. Lembrar de tudo quando vos tenho dito. Olha só, as palavras de Jesus
Às vezes a gente quer esquecer das palavras dele no dia a dia, né? Tem pessoas também que querem nos roubar a palavra dele, né? Tirando a nossa paciência. Mas o Espírito Santo, ele faz nos lembrar das palavras de Jesus Cristo em nosso interior. Amém? Então, se no culto de hoje tivesse um cadeirante aqui, um paralítico, e ele se levantasse enquanto a gente estava adorando o nome do Senhor, obviamente, eu tenho certeza que esse culto seria marcado na sua vida. Muito provável você sairia desse galpão contando para todo mundo o que aconteceu. Naquele culto aconteceu isso, meu Deus. Chegava em casa, talvez a pessoa que não foi no culto, você deixou a mãe, o pai, o marido, enfim. Você chegaria no seu trabalho e dizendo: ei, Daniel, você nem sabe o que aconteceu. A gente foi no culto, um cadeirante se levantou, tu tem noção disso? Quando o cadeirante se levantou, várias pessoas já até perderam o que estavam fazendo para pegar o seu celular e filmar, e não tem problema nisso. Seria lindo um cadeirante levantar. Glória a Deus por isso. Amamos os sinais. Amamos os sinais. Seria maravilhoso. E eu te pergunto, se pergunte qual é a sua reação se você vê um cadeirante se levantando num culto. Qual seria a sua reação? Mas vamos supor que nós estamos num culto com 1000 pessoas. Diante de 1000 pessoas estamos ministrando a palavra. E ao ministrar a palavra, o pregador da noite fala: eu quero chamar aqui à frente a pessoa que quer se render aos pés de Jesus Cristo e fazer parte da família de Jesus Cristo, fazer parte dessa natureza divina de Jesus Cristo. E diante de 1000 pessoas, uma pessoa lá atrás começa a vir devagarzinho, aquelas lágrimas, bem devagarzinho, que talvez um dia essa história foi você e fui eu também. E uma pessoa vem e se rende aos pés de Jesus Cristo. Qual seria a sua reação? Você chegaria no seu trabalho dizendo: você nem sabe o que aconteceu lá na igreja. Uma pessoa se rendeu a Jesus Cristo. Quantos celulares seriam levantados na hora para filmar uma pessoa se rendendo aos pés de Jesus Cristo? É muito provável que a sua mente está acusando, dizendo: nenhuma. É muito provável que se uma pessoa hoje se rende aos pés de Jesus Cristo, você não vai chegar no seu trabalho dizendo isso. O cadeirante sim, uma pessoa rendida não. Por quê? Porque não entendemos nada do que aconteceu na cruz. Porque o que a cruz oferece é superior a qualquer milagre. O que a cruz oferece é superior a qualquer maravilha. O que a cruz oferece é superior a qualquer experiência. O que a cruz oferece é vida, e vida com abundância. Amamos os milagres. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui, irmão, é só por segurança. Tudo certo. Você consegue entender? O que Jesus Cristo oferece no seu ministério terreno, podemos chamar de incompleto perto do que Ele ofereceu na cruz. O que Ele oferece na cruz é algo muito mais completo do que Ele oferece no seu ministério terreno. E o que eu quero te dizer aqui: Jesus, o vaso perfeito, lindo, maravilhoso, você um dia ouviu sobre Ele, se rendeu. Um dia você quis que Ele tocasse em você. Um dia você quis andar do lado dele, igual nos evangelhos. Mas depois da cruz, a realidade muda. Todo mundo começa querendo ser amigo de Jesus. Mas depois da cruz, a realidade muda. A vida que está dentro de Jesus agora passa a estar dentro de você. E aí o negócio começa a mudar. Então foi oferecido algo muito superior. E por que eu estou falando isso? Porque a cruz é a expressão do amor de Deus, sim ou não? A maior expressão do amor de Deus na Bíblia está onde? Na cruz. Se você não entende o que aconteceu na cruz, é muito provável que você não entenda o que é o amor de Deus. Por isso que eu estou falando aqui sobre o início
ser a cruz de todas as coisas, sabe? E por não ver o real sentido da cruz, esse amor na cruz, se você não consegue ver o amor na cruz, é muito provável que você não consegue amar Jesus da maneira que Ele queira. Se você não consegue ver o amor de Deus na cruz, é muito provável que você não consegue devolver esse amor para Ele. Porque vou ser bem sincero, sabe que Jesus Cristo, Ele não está satisfeito com o nosso eu te amo, tá? É muito legal o nosso eu te amo. É muito legal, glória a Deus, amo você. Nós cantamos música que só tem eu te amo. É lindo isso, mas não é somente isso que Jesus Cristo está esperando da sua vida. Existe uma maneira de amar que não é a nossa, que não é a humana, que Ele estabeleceu como amor, que não é o que o mundo diz e muito menos a religião. É o que Jesus diz sobre o que é amor, o verdadeiro amor. E na cruz foi nos revelado o que é o verdadeiro amor. E a pergunta que eu faço é o quê? Será que eu amo Jesus ou eu amo o que Ele oferece para mim? Você conhecer da salvação é uma coisa, você conhecer o Salvador é outra coisa. Será que amamos Jesus ou amamos o que Ele já nos deu? Será que eu conheço Jesus Cristo ou eu só conheço aquilo que Ele fez por mim? Existe um abismo nessas perguntas. E diante dessas perguntas eu quero ser repetitivo numa parábola aqui. Certa vez vou falar um homem. Certa vez um homem estava comendo um peixe com muito prazer. Sabe quando a pessoa está comendo com muito prazer? Se você nunca viu uma pessoa comendo com muito prazer, você vai fazer uma picanha e vai me ligar. Desculpe, irmão, eu não aguento. Um homem estava comendo um peixe com muito prazer. E aí de repente o outro pergunta para ele: por que tu está comendo esse peixe? E o homem comendo o peixe falando assim: ó, eu estou comendo esse peixe porque eu amo o peixe. O outro homem respondeu para ele: você ama tanto a ponto de tirar ele do seu habitat? A ponto de mutilá-lo? A ponto de colocar ele no fogo ou num óleo fervendo? A ponto de cortá-lo e comê-lo? Você ama peixe ou você ama você mesmo? Você ama peixe ou você ama você mesmo? E isso pode ser migrado no amor de Jesus Cristo. E eu quero te fazer essa pergunta: você conhece e ama Jesus Cristo ou você ama somente aquilo que Ele oferece? Para os maridos aí, e aí macho, você ama a sua esposa ou você ama aquilo que ela oferece para você? Tá ficando estreito? E se parar de oferecer, o amor continua? Essa é a pergunta. Isso aqui para quebrar qualquer tipo de idolatria em nosso interior. Porque tem uma moda agora. Sabe qual que é a moda? A moda é assim, ó: eu não quero mais a minha esposa, porque eu quero ser feliz. Não, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer ela feliz, querido. E ela casou para você fazer você. É muita gente amando peixe. Você me entende? Mente, é tão gostoso quando a pessoa oferece algo para nós, sim ou não? Mas é muito mais prazeroso quando ela extrai algo de nós. O amor tem o poder de extrair coisas, mas fica para outro dia. E Jesus, Ele não deixa dúvida nenhuma. Deixa lá no João
14, 21. Estão profetizando aqui. Jesus, estão olhando aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me... Jesus não deixa dúvida nenhuma para identificar quem ama Ele de verdade. Para saber que uma pessoa ama de Jesus de verdade. Jesus, Ele não deixa dúvida alguma. Ele deixa muito claro, na verdade, qual que é? É aquele que tem os meus mandamentos, é aquele que guarda os meus mandamentos. Por mais que canta bonito, tem uma vida linda, o Instagram está maravilhoso, prega, meu Deus, tem uma eloquência maravilhosa, mas a pergunta é: guarda a palavra? Vive essa palavra? Desfruta dessa palavra? Porque é esse que é qualificado como uma pessoa que ama o Senhor Jesus. Quem está comigo? E Jesus, quando Ele veio mostrar o verdadeiro amor na cruz, Ele não saiu na rua dizendo eu te amo. E aí, tudo bem? Te amo, hein? Oh, tudo certo aí, amo vocês. Ó, eu amo vocês, hein? Nada contra, mas Jesus, Ele não fez isso. Jesus, para demonstrar o verdadeiro amor, Ele obedeceu. Porque uma pessoa que está completamente amante é uma palavra boa, tem que avisar, né? Amante do Senhor. Uma pessoa que ama o Senhor, ela está cheia de vontade de obedecer. Uma pessoa que ama o Senhor está cheia de expectativa de ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, o que aconteceu conosco? Que a gente começou a parar de não querer ouvir a voz de Deus. Não de não querer, mas não buscar ouvir a voz de Deus. A igreja chegou num ponto que ninguém quer ouvir mais a voz de Deus, irmão. Voltou lá no antigo pacto com Moisés. Só um escutava e todo mundo obedecia. Como é que é isso? O Espírito Santo está em nós. E Ele vai falar conosco, amém? Você está ansioso? Então a gente corre um grande risco de passar uma vida inteira dizendo Deus eu te amo e não sabendo corresponder o amor. Isso pode acontecer comigo, com a minha esposa. Minha esposa não está, né? Agora estou mais à vontade, agora é brincadeira. Mas, ó, a gente corre o risco de passar uma vida inteira. Bom dia, te amo. Boa noite, te amo. Bom dia, te amo. Boa noite, te amo. E eu não corresponder o amor a ela. Corremos o mesmo risco dentro da igreja, de acordar todo dia cedo. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade de desfrutar mais um dia. E que nesse dia, Senhor, seja um dia abençoado. Senhor, que seja bom. E lá na reunião, que seja tudo de acordo. Legal a oração, mas corre o risco de passar uma vida inteira sem corresponder ao amor de Deus que Ele espera. Você me entende? Corre o risco de a gente cantar, orar e nunca ter respondido a Deus como Ele quer que a gente responda. Sabe por quê? Porque só respondemos o amor de Deus obedecendo, irmão. Guardando a palavra, irmão. Então, querido, não seja uma pessoa ruim de ouvido, eu já fui. Não seja uma pessoa com o ouvido duro, endurecido, eu já fui. Escute. Pare. Ouça o seu líder, ou seu pastor, ou seu marido, ouça sua esposa. Enfim, noivo, sei lá. Escute. Eu sou um pouco radical nisso, tá? O homem que não escuta a sua esposa, esse homem para mim, ele nunca, repita comigo, nunca ouviu a Deus. Nunca. Só que tem a esposa também, tá?
A esposa escuta, é a mesma coisa, tá? Do homem. Porque a família é a expressão de Deus. Desculpa, tá? Os homens aí, tá? Desculpa não, né? Desculpa as mulheres. Os homens não, segura essa aí mesmo, macho. Bora. Vamos lá, vai dar certo. No final, vai dar boa. Então, imagine comigo. Estou casado com alguém, tenho um relacionamento com alguém que não sabe te amar. Como é que tu vai casar com alguém que não sabe te amar? Pense na sua aliança com Cristo Jesus. Alguém que te diz eu te amo, mas não ouve você. Imagina Deus agora. Imagina Deus agora. Nós aqui, ó, aleluia, te amo. Legal. Mas você precisa ouvir a minha palavra. E não só ouvir. Você precisa considerar aquilo que eu estou falando. Imagina você se relacionar com alguém que só diz eu te amo, mas não ouve você. Que não considera o que você fala. Que pouco se importa da sua opinião. Eu não sei, eu tenho uma regrinha, tá? Talvez não te ajude, sei lá. Mas a minha regrinha é, cara, se para ti é importante, se para os meus filhos é importante, por mais que para mim pareça ser bobo, passa a ser importante. Sabe por quê? Porque amamos. Amamos. Às vezes a minha esposa ela fala um negócio que parece para mim, poxa, é um gatinho, eu mato leão todo dia, isso aqui é um gatinho para mim. Aí eu, não, é verdade. Porque eu preciso considerar o que falamos. Tem muita gente concentrado dentro de igreja que não é transformado. Por quê? Porque ouve, mas não escuta. Imagina você não considerar a palavra de alguém que está relacionando contigo. Imagina você relacionar com uma pessoa que não muda. Imagina. Imagina você se relacionar com uma pessoa que não muda. Vou olhar para nós. Ontem até fiz uma brincadeira. As crianças estavam daquele jeito. Fala embaixo, meu Deus. Eu olhei para eles e falei brincando assim para os adultos. Tu acha que para Deus quem atrapalha mais a obra dele? Eles ou nós? Todo mundo, é claro que é nós. E glória a Deus pelas crianças. Tem as professoras aqui? Amém? Glória a Deus, tá? Vocês estão garantindo 80 anos do Evangelho. Ok? Já estão garantindo 40 por aqui, está chegando. Mas essas professoras estão garantindo 80. Às vezes 90. E que o Senhor permite, até 100. Vai que tem crianças, né? Estamos garantindo que o Evangelho vai continuar. Sabe por quê? Porque o Evangelho geracional não pode parar em você. Uau! Isso é uma casa de paternidade, aleluia, diga aleluia. Imagina uma pessoa que só diz eu te amo, mas só quer te consumir. Amor, eu te amo, mas me dá isso. Amor, eu te amo, mas eu quero isso. Mas amor, eu te amo, me dá isso. No dia que tu para de dar, essa pessoa ela vai te abandonar. Eu não queria dar essa má notícia, mas corre o risco de ter igrejas lotadas de evangélicos que não sabem amar a Deus. Corre um risco altíssimo, altíssimo disso. Porque eu sei, eu ando no meio de pastores e o analfabetismo pastoral é gigantesco. É gigantesco, analfabetos espirituais. É tão triste, pastores que nunca leram a Bíblia, irmão. É muito provável que você não iria num médico amador para tratar da sua saúde. Mas por que a gente dá o nosso ouvido para a pessoa que não tem essa vida, que não domina a palavra de Deus? Por que a gente faz isso às vezes? Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos e ver com amor, lógico.
Mas o seu coração só pode se abrir para uma pessoa que é uma testemunha fiel do Evangelho. Você não pode abrir seu coração. Você não pode guardar uma palavra de uma pessoa que não tem um Espírito Santo. Você não pode, isso é loucura. Só que a gente viu ali no versículo que o Senhor, além de Ele amar, Ele vai se revelar a essa pessoa. Mas pastor, eu nunca tive uma revelação. Talvez pode acontecer isso. Já vi pastor, meu Deus, pastor de muito tempo, pastor, bem famoso, e tu segue ele. Dizer que não tem revelação. Por isso que anda com os caras que vê. Porque tem umas pessoas que vê muito. Mas abre comigo 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Pastor, nunca tive uma revelação. Como está escrito? As coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para quem? Para aqueles que amam. Então tem uma revelação que o teu olho nunca viu, que o teu ouvido nunca ouviu. Sim, tem ou não tem? Tem, mas ela está preparada para quem ama Ele. Agora eu te pergunto, que amor é esse que nós temos que responder? Porque Ele nos amou primeiro, amém? Eu creio, sim. Mas qual que é o amor que Ele espera? Qual é o tipo de amor que Ele espera? Porque a pessoa que ama Ele verdadeiramente tem uma palavra para ela, tem uma revelação para ela. Então talvez, não é por mal, não são pessoas ruins, talvez nunca tiveram uma revelação, somente porque amam pela metade. Vou falar amor pela metade para não dizer amor imaturo. O amor imaturo pode ser verdadeiro, mas continua sendo imaturo. Sim ou não? Então existe algo reservado para quem ama, amém? Tá os amantes aí? Existe algo reservado. Existem várias pessoas que estão dentro de um galpão agora que não fazem questão de ouvir Deus. Nós nos reunimos como igreja para a gente ouvir a Deus. Nós nos reunimos em oração para ouvir a Deus. Nós nos reunimos nas nossas mesas em comunhão para ouvir a Deus. Aí tu pergunta por irmão, o quanto tempo tu dedica para ouvir Deus? Irmão, aqui a matemática não bate, irmão. Eu já vi, irmão, tu não tem noção tanto de pessoas que eu já atendi na minha vida, dizendo, pastor, estou desanimado. É mesmo? É, estou desanimado. Sou, cara, não te vi mais no culto. É, mas eu oro. Ah, tu ora? Oro muito. E tu lê a Bíblia? Ufa! Todo dia. Tu lê a Bíblia todo dia. Tu exercita a palavra? Ou em casa, meu Deus. E minha esposa toda hora. Está desanimado? Tá. Cara, tua calculadora está estragada, querido. Porque essa matemática bate, não. Não bate. Você está comigo? Vamos continuar. Então é necessário que a gente precisa responder o amor puro de Deus. 1 João 4:8. Vai ficar mais leve agora porque os homens estão querendo me pegar aí, ó. Estão me encarando aí, mano. Estão me encarando aí, ó. No final vai dar pancada. Sabe na hora da saída, na época da escola? Ou na hora da saída vai ter porrada. Bate o cadeado lá fora e vamos se resolver. Eu falei 4:8? É isso aí mesmo. Aquele que não ama. Então tem uma identificação de uma pessoa que não ama. Não? Ele não conhece a Deus. Então, uma pessoa que não busca conhecer a Deus, irmão, com todo respeito, tire as suas decisões. Até que eu estou lendo a Bíblia aqui, tá? Eu não estou dando opinião. Mas uma pessoa que não busca conhecer o Senhor, não
bate a matemática. Ah, mas eu amo Deus. Irmão, não bate a matemática. Desculpe, irmão. Não tem como bater a matemática. Não busca Deus. Não tem como. Você pode oferecer qualquer um carinho para Deus, ser uma pessoa legal, achar Deus super legal, mas o amor que Ele espera de você não é esse, né? O amor, nós respondemos com conhecimento, querer conhecer a Ele. Por isso que quem nasce de novo precisa do leite espiritual. Quem nasce de novo, tipo, eu quero comer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Aquela pessoa que nasce de novo, ela fica importunando o pastor, cara. Quando nasce de novo, irmão, eu oro para nascer de novo, tipo assim, ó, 1 em 1, 2 em 2. Quando eu vejo aquela loucura que está acontecendo, eu falei, cara, como é que vai acontecer? Que eu já lidei com o novo nascido, né? Meu Deus, tudo era pergunta, tudo era loucura, todo café era uma teologia, e queria estudo, e queria, meu Deus, e queria fazer teologia, queria fazer de tudo. Calma, irmão, segura um pouco. E queria fazer tudo, irmão. Queria fazer tudo, e glória a Deus. Glória a Deus que nos estimula, né, também. O novo nascido é tão interessante. Ele nos estica no máximo. Pastor, vamos fazer um jejum tal dia, bem no dia que tu tem um aniversário, cara. É glorioso. Eu quero esbarrar com os dois aí na rua, porque eles me desafiam demais. Eles querem conhecer. Então quando a gente não quer conhecer, significa que o nosso amor começa a entrar num estado de frieza. Um amor um pouco mais frio. E a Bíblia diz que o amor... Enfim, vamos continuar. Podemos dizer que amar é conhecer a Deus. Queridos, o versículo não diz: quem não ama não crê em Deus. O versículo não está dizendo isso. Deixa lá, Bruna, fazendo um favor. O versículo não está dizendo isso. Ó, quem não ama não crê em Deus. Nosso problema não é com crer. Nosso problema é não saber amar como o Senhor espera. Aquele que não ama não crê em Deus, é incrédulo, é o ímpio lá na rua. O que não ama não conhece, não tem disposição em conhecê-lo. Então nosso problema não está em crer. Querido, até em Israel, o povo de Israel não tinha problema com crer. O povo de Israel tinha um probleminha que não queria conhecer. E nós temos uma igreja cheia de crer, com pouco conhecer. Só que é no conhecer que a gente vê se a pessoa ama a Deus ou não. Você entende? Vai no João 14, 23, por favor. Sabe, o conhecimento de Deus, ele produz amor. Sabe aquele lance? A teologia esfria o crente. O conhecimento. Pode ser que a teologia esfrie. Vou mudar a minha fala agora. Pode ser que a teologia esfrie, mas o conhecimento de Deus não. O conhecimento de Deus produz amor em você. Quanto mais conhecemos, mais amamos, mais nos entregamos, mais sabemos o quanto fomos perdoados, mais conhecemos a misericórdia dele, consideramos ela, meu Deus, mais conhecemos da bondade de Deus. Meu Deus, irmãos, o conhecer a Deus, a gente fica, olha, às vezes o olho bate de frente com uma verdade da Bíblia e falo, uau, que coisa mais linda, eu amo o Senhor. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, querido, tem uma identificação na pessoa que ama. A pessoa que ama a Deus, ela guarda. Quem ama, guarda. E guardar é o ato de considerar o valor. Guardar é considerar um tesouro, considerar um valor, é ver aquilo como um tesouro.
Isso é guardar. Não é guardar, o pastor pregou uma palavra, é bênção, né? Não, é você olhar essa verdade e guardar ela dentro de você, proteger ela dentro de você, para que as coisas ao seu redor não te desanime. Você fique olhando para essa palavra que está dentro de você. Nos dias mais difíceis você precisa ter uma palavra. Mas por causa de a gente ter ouvido ruim, passamos dificuldades, reclamamos, porque não guardamos a palavra. Você me entende? Tudo bem? Agora eu te pergunto, considerar como um tesouro, antes de eu perguntar, é amar a voz do Senhor. Quem ama a voz de Deus, aquele que ama a voz de Deus, guarda as palavras de Deus. Eu amo os autores bíblicos, eu amo eles, eu considero eles, sabe por quê? Porque se eles não tivessem escrito o que eles ouviram de Deus, nós teríamos problemas sérios. Glória a Deus pelos profetas, glória a Deus por Salomão, Davi, Moisés, todos que escreveram um livro da Bíblia, Mateus. Glória a Deus por eles, porque eles ouviram e viram algo, e eles guardaram não só no seu coração, eles guardaram numa escritura. E essa escritura hoje é a nossa Bíblia, e hoje a gente pode olhar as escrituras e encontrar Cristo nela, porque alguém guardou a palavra. Você lembra da época de Daniel, Babilônia? As pessoas não estavam presas na Babilônia? Sim ou não? Mas Jeremias não tinha profetizado, né, Jeremias? Isso. Jeremias não tinha profetizado que 70 anos na Babilônia ia se encerrar, o tempo na Babilônia. Então pense comigo, um homem leu a Bíblia e viu, deu 70, vamos contar. 69, 70, meu Deus, fecha 70, acabou nosso tempo aqui na Babilônia, vamos embora daqui. Uma pessoa leu a Bíblia e libertou uma nação inteira. Imagina nós, se a gente decidir ler a Bíblia, o que vai acontecer? Uma pessoa leu o livro de Jeremias e libertou uma nação inteira. Uau, que graça é essa? Que graça é essa, meu Pai? Cadê os libertadores? Conhecemos a verdade e ela nos libertou. Conhecemos bem ela e nos tornamos libertadores. Aleluia, que lindo. Tá, vamos lá. Eu fico bem extasiado. O que você faz quando Deus te fala algo? Qual que é a sua reação depois de ouvir uma palavra? Hoje, vamos por hoje, né? Domingo, né? Você vai sair daqui, o que você vai fazer com essa palavra que você ouviu? Vai para casa, esperar a promessa do alto? Ninguém fez isso. Todo mundo ficou preparado. Nós precisamos trabalhar a palavra. Sim, você entende? Por que muitas pessoas desistem? As pessoas desistem não porque sentiu dor. As pessoas desistem não por uma decepção. As pessoas desistem porque não guardaram a palavra. Não tem a ver com dor e decepção. A pessoa, agora eu desisti da fé. Não, agora eu desisti de ir na igreja. Não tem a ver com isso. A desistência de uma pessoa está porque ela não guardou a palavra. Querido, se você guardar a palavra, é muito provável que você não vai esperar nada de um homem. Se você guardou a palavra, você vai esperar o que do mundo? Aflições. Porque eu guardei a palavra. Eu não espero nada. Eu fico triste que tem pessoas que perdem tempo esperando algo de uma pessoa que não é crente. Meu patrão fez isso, ele é cristão. Não, está esperando o que dele? Mas o meu amigo lá fez isso, ele é cristão? Não, tu espera o que dele, querido?
A gente não espera nada dos homens. A única coisa que a gente esperamos é de Cristo. Só de Cristo. Eu espero algo de Cristo em você também, tá, irmão? Espera de mim, por favor, né? Para não ficar sozinho nessa. Então as pessoas desistem por causa disso, porque não guardaram a palavra. Uma pessoa que não guarda, ela não vai considerar a palavra como um tesouro. A palavra é a palavra. Abre um Salmo 91, solta em cima de uma bancada e acha que aquela ali tem um poder de fazer alguma coisa. Querido, o poder da palavra está dentro do interior de uma pessoa. Precisa operar do interior dela. Fora não adianta. E uma pessoa que não guarda a palavra, ela não consegue responder o amor de Deus. E para responder o amor de Deus não é com obrigação. Tem pessoas que se sentem pesadas, se sentem sem vontade, porque nunca experimentaram amor. Irmão, a gente tem que, parece ser básico, mas eu tenho que voltar a falar de amor de Deus. Para essa pessoa, ela não sabe o que é o amor. Foi apresentado um chefe para ela. Hoje nós não cantamos para um chefe. E com todo respeito, não cantamos para Deus. Nós cantamos para um pai. Aleluia. E para responder o amor de Deus exige renúncias. Essa semana veio algo muito forte em mim. Dia 4 de agosto agora vai fazer aniversário de 2 anos que meu filho quebrou uma televisão de 58 polegadas. Vocês lembram? Não, mentira não, né? E não. Tá amarrado, né? Meu Deus. Então, aniversário. Eu vou chamar, vou fazer um bolinho, Natália. Se quiser ir lá comemorar os 2 anos da televisão. Porque dá uma pena de olhar para ela e não. Mas esses dias eu me peguei com ela. Eu montei meu escritório assim de frente para ela. E eu olhei aquela televisão quebrada. E eu falei assim, glória a Deus, porque essa TV está quebrada. Sabe por que eu dei glória? Porque estava chovendinho. De manhãzinha. Bem cedo, chovendinho. Aquela garoazinha só dando aquele barulhinho. Aí o nubladinho, né? Um nubladinho gostoso. O cafezinho Starbucks. Falei, cara, que isso, cara? Eu olhei pra televisão, por que tu tá assim, cara? Distrai. A distração não é pecado, mas ela pode se tornar. Opa. Eu acho que eu posso te aconselhar numa coisa. Glória a Deus pela televisão quebrada. Porque foi um tempo que eu mergulhei muito na palavra. Muito mesmo. Glória a Deus pela TV quebrada. Tudo bem. Senhor, se quiser vir outra, agora dá certo, tá? Não vou me distrair. Acho que não, né? Ou leva tudo também, não tem problema. Estamos aqui para obedecer o Senhor. Mas eu acho que eu posso te dar esse conselho. Você quer ser um homem de Deus? Para os homens, tá? Vocês querem ser homens de Deus? Você tem que decidir. Você precisa fazer uma decisão. Ou você brinca de videogame e fica no TikTok, ou você vai se debruçar na palavra. Eu nunca vi nenhum homem de Deus fazer isso. Você precisa se definir. E mulheres também. Pare de ficar roçando o dedo e desejando coisas que não tem. Se debrucem na palavra. Hoje eu sei o preço de a adolescência toda acordando meio-dia, 11 horas da manhã, sabe? Eu fiquei pensando quanto tempo que eu perdi. Depois você pode perguntar para Amanda, mesmo eu estando em casa, eu tenho meu horário com intervalo e tudo dentro de casa. Faço meus intervalos, tudo certinho. É
e ela me ajuda eu cumprir o meu horário ali, sabe? Mas eu fico pensando, tem tanta gente que tem tempo e está gastando com coisa nada a ver. É muito provável que essa pessoa ela não ama a Deus. Eu quero te formar, tá? Eu não quero que você seja usado por Deus. Eu quero que você seja aprovado por Deus antes. Usar pessoas é muito fácil. Usar até a mula foi usada. Uma pessoa usada por Deus, ela profetiza, ela engana as pessoas, ela pode fazer o que quiser. Mas uma pessoa aprovada não, né? Nós precisamos ser aprovados. E para a gente amadurecer, existe uma palavra na Bíblia bem assim, ó: deixar as coisas de menino, deixar o homem, o pai e a mãe, deixar e deixar. Você precisa aprender a deixar. Então quando eu olhei para a televisão, eu falei, cara, isso aqui foi bom para mim, porque foi tempos incríveis no Senhor, tempo que eu me dediquei demais, e a gente está experimentando uma graça muito maravilhosa na nossa casa, e junto com alguns irmãos que estão mais próximos, né, desfrutamos de muita graça. Eu não estou sendo soberbo, eu estou falando a verdade. Falar a verdade não é ser soberbo. Muita graça, irmão. Então eu queria convidar os irmãos e as irmãs aqui. Se você quer algo na sua vida, você precisa se definir. Não perca seu tempo. O tempo é tão maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ficar 3 meses em casa, sem sair por aí, né? E foi bom. Não foi só tão bom que vocês levaram um monte de coisa para mim comer, né, irmão? Eu estava acamado e vocês dali coisa. Pão, era... Meu Deus, irmão. Mas foi bom porque... Você quer ver mais Deus? Você quer ter visões em Deus, sim ou não? Vou te dar um conselho. Todas as pessoas que viram muito na Bíblia estavam aprisionadas. Todas as pessoas que viram muito na Bíblia estavam aprisionadas em Deus. Em Deus. Então esse momento assim que você está aprisionado, sem distração alguma, é o momento que a gente está crescendo muito no Senhor. Estamos amando o Senhor. Eu não quero pegar e dobrar meu joelho no canto da minha casa e falar muito. Eu quero dobrar meu joelho no canto da minha casa e eu quero amar muito o Senhor. Às vezes você não tem muita palavra para o Senhor, mas você tem um amor genuíno e a qual Ele recebe esse amor genuíno. Talvez você vai orar e somente as lágrimas caem, mas o Senhor é tudo bem. Ele consegue traduzir essas lágrimas e receber essas lágrimas. Ele entende tudo isso, irmão. Então, você consegue me entender? Estou aqui com um pai querendo derramar um coração. Não perca o seu tempo, irmão. Sabe por quê? Porque amar é abandonar, é deixar ir, é largar e correr para a maturidade. Vai valer a pena, irmão. Posso continuar, amém? Tudo bem, irmão? Tudo bem? Provérbios 4:20. Aleluia. Filho, meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Mais um só. Não as deixes abatar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do seu coração. Que palavra poderosa. Dê ouvidos ao que o Senhor está te comunicando hoje, irmão. Dê uma resposta a esse amor. Ame intensamente. Então quem ama guarda, e não só guarda, ele trabalha essa palavra. E para trabalhar uma palavra precisa ter um tempo com o Senhor. Eu sei que faz parte do meu temperamento, mas eu considero muito tempo. Quando uma pessoa se atrasa comigo, meu Deus, irmão, chega e me dá um tapa, mas não se atrasa comigo. Normalmente quando eu vou com
marcar com alguma pessoa aqui no centro, alguma coisa, eu levo o meu computador. Por quê? Porque eu nunca estou perdendo tempo. Onde eu vou, na verdade, você sempre vê eu com a mochilinha, né? Eu vou com a mochilinha, por quê? Porque se alguém der para trás, eu não perdi meu tempo. Sempre estou meditando. Não medito para pregar a palavra, medito por meditar, porque amo a palavra, né? Preparo só o pregador, a palavra já está pronta. O que você faz quando Deus fala contigo, irmão? Você anota? Você ora? Você pratica? Ou você ouve e esquece? Semelhante à semente que cai à beira do caminho, vem Satanás e rouba. O que você tem feito com a palavra? Normalmente uma pessoa que ela não está conseguindo ser transformada no interior dela, é porque talvez não soube lidar com aquela palavra que ela recebeu, irmão. E ver essa palavra de perto, o que o Senhor quer dizer com isso? A administração do nosso tempo fala se a gente ama o Senhor ou não. Sim, fala muito. A administração do nosso tempo fala muito se a gente ama a Deus ou não. Por quê? Porque uma pessoa que ama a Deus, ela administra o tempo dela. Com todo respeito, eu odeio dizer quando eu não tenho tempo, irmão. Eu não gosto de dizer quando, cara, eu não tenho tempo. Porque eu sei que em alguma parte eu não estou administrando bem o meu tempo. E por mais que eu fui repreendido muito forte, uma repreensão muito forte, a qual eu preciso descansar. Olhe por mim, irmão, preciso fazer uns exames, não durmo bem, tenho um problema com sono, então eu fico muito tempo acordado. Mas sempre querendo, nesse tempo acordado, sempre está, não, vou examinar, vou ver o que o Senhor quer. Enfim, às vezes me pego 3 horas da manhã lendo uma apostila do SEAP. Eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes nem estou captando ali aquilo ali, que a mente está um pouco cansada, mas eu estou sem sono, com a mente cansada, mas sem sono. Mas sabe, nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos se render a essa voz, irmão. Talvez seja duro esse sermão, mas igual eu falo, minha família está aqui. Estou pregando na frente da minha esposa, irmão. É impossível fazer o circo na frente da esposa. Então me dói ver pessoas, olha só, redobre a atenção mesmo, redobre a atenção. Me dói ver pessoas em crises, perdendo o chão, porque não tem uma palavra guardada, irmão. A pessoa está desesperada em crise, não porque ao redor dela está desmoronando, não, simplesmente porque ela não guardou a palavra. É como se viesse um dilúvio, e eu falasse aqui, ó, irmãos, está vindo um dilúvio, e gratuitamente temos todos os materiais ali, nós temos que trabalhar nas madeiras e fazer uma arca. Não adianta reclamar quando a água subir e a chuva descer. Se não guarda a palavra, você vai sofrer crises profundas. Eu ainda prefiro passar uma crise, mas segurando uma palavra. Porque você não vai ser poupado da crise. Você vai ser poupado de não se render a ela. Quem está comigo, você entende, irmão? Não sei, meu espírito está desesperado. Casamentos desalinhados por falta de uma meditação na palavra. É porque ele é ruim. Não é porque ele é ruim. Não é porque ele é ruim. Não é porque ele é ruim. É porque ele não desfruta e não guarda da palavra. Não é porque ela é ruim. É porque ela não ouve e não escuta a palavra. Não guarda a palavra no lugar certo. É o casamento, eu estou desanimado. Não é que está desanimado, é porque vocês não guardam a palavra no lugar que ela para estar. Existe uma glória em guardar uma palavra.
Jesus, entenda, Jesus não venceu no deserto o diabo com milagres. Como que ele venceu, irmão? Eu sei que ele é a palavra, mas ele guardou a palavra. Eu sei que você está pensando, a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. É isso mesmo? Tá bom? Só para responder algumas pessoas que estão pensantes. É isso mesmo, faz isso. Que lindo, né? Não tinha uma canção antiga? Tem? É? Pecar contra ti. Palavra. Que lindo, né? E lá vem. Que lindo. É a Cassiane, é? É? Glória a Deus pela irmã Cassiane. Aleluia. Eu gosto muito, eu desfruto muito de louvor, que nos momentos assim muito difíceis, de muita vitória, eu boto um louvor, sabe? Adoro cantar a palavra de Deus. Todo momento estou cantando a palavra de Deus em casa, em fone, sem fone. O louvor é 24/7, irmão. Fui treinado assim, né? Jesus não venceu porque fez um milagre. Ele venceu, ele não venceu porque multiplicou pão, nem porque expulsou demônio. Ele venceu porque guardou uma palavra. Jesus venceu o diabo com obediência. Você foi salvo por meio de obediência. Jesus venceu o diabo por meio de obediência. E por que ele obedeceu tanto? Porque amou tanto. Você sabe que a cruz é fruto de obediência. O que eu quero te dizer, que por mais que tenha sofrimento, siga a cruz. Porque quando obedecemos, aquilo que é um se torna todos. Jesus foi múltiplo. O pão que era um só, vou melhorar, né? O pão que era um só foi partido e multiplicado na cruz por obediência. Então quando você obedece, irmão, produz salvação. Amém. Você não vai ser poupado de sofrimento, mas você precisa fazer o que é necessário. Você lembra que Jesus ele estava pendurado na cruz e ele conversou com Maria e com João? Quem lembra? E ele dá uma direção de família. Eu não acho normal isso. No meio de um sofrimento tremendo, Jesus achou um tempo para dar uma direção da família. Ei, João, essa aqui agora é tua mãe. Maria, esse aqui agora é teu filho. Ele estava inaugurando um novo modelo de família. Porque agora na nova aliança, somos todos irmãos e somos pais e filhos espirituais. Então um novo modelo de família estava sendo inaugurado. Mas Jesus ele estava pregado na cruz, irmão. Sabe por quê? Porque mesmo você sofrendo, você precisa fazer o que deve ser feito. Eu não vou parar de educar os meus filhos porque eu estou passando um momento difícil, irmão. Irmão, você nem sabe quando eu estou com dor de cabeça. Ainda brinca com a minha esposa. Vocês nem sabem quando ela está com cólica, irmão. Ela chega na igreja e você nem desconfia. Porque não é sobre o que eu estou com dor de cabeça, é sobre o que eu preciso fazer, aquilo que precisa ser feito. Quem me entende? Precisamos separar amor de confiança. Mas hoje eu vou falar de amor, tá? Porque confiança é totalmente diferente de amor. Então Jesus ele vence o diabo por meio da obediência. Eu preciso acabar. Irmão, os visitantes vão pensar o quê, irmão? Precisa acabar.
Eu preciso de cura interior, entendeu? Esse é o problema da palavra de afirmação, irmão. Eu estou fazendo isso nas agendas agora. Eu chego nas agendas e falo para eles: na hora que eu falar que eu vou acabar tudo. Fechou, pastor. A maior glória de ter uma palavra guardada no coração é vencer num lugar que ninguém está te vendo. Jesus venceu num lugar que ninguém estava observando ele. Que glória, irmão. Coisa boa é você vencer num lugar que ninguém está te olhando. Por que quando alguém está te olhando, às vezes tu se sente na obrigação de dar um testemunho? Né? Alguém fechou a tua frente, agora a gente tem aquela moto elétrica. Todo mundo odeia por causa dos adolescentes. Mas não significa que eu também sou bobo, né? Aí todo mundo quer me xingar agora. Aí eu estou sendo testado. O irmão olha para mim e ele quer xingar. Aí tudo bem, ele xinga. Só que às vezes assim, começa a dar uma coceira na língua, sabe? Mas a gente é testado num lugar não somente que as pessoas veem, a gente é testado onde não vê. A presença de Deus não estava no jardim. Aquele casal foi testado. Você viu que na ausência de alguém precisamos honrá-la? Opa, olá. Você está comigo? Mais 15 minutos, tudo bem? Aê. Qual é a diferença entre segurança e proteção? Eu venho com as perguntas, né? Esqueceu? Proteção é aquilo que você cria para não sofrer. Proteção é aquilo que você cria para não sofrer. Todos entendem? Proteção é um escudo humano, emocional, religioso. Proteção a gente constrói ela para suportar o dia mau. Quando alguém ela se fecha, olha só. Às vezes ela escuta algo na igreja, acontece alguma coisa, ela se fecha. Ela, agora eu não vou mais congregar. Ela transforma o medo dela numa proteção. Às vezes a pessoa ela não quer comungar. Ter tempo de comunhão, tempo de mesa, tempo de conversa. Às vezes a pessoa ela não quer isso. Mas não é por medo e nem por proteção, é porque o velho homem não suporta a mesa. Na mesa Judas foi revelado. O velho homem corre da mesa. Sabia que você foge às vezes de pessoas maduras? Mas não é por mal, é porque o teu velho homem não quer bater de frente com alguém que é maduro. Irmão, pensa em mim, irmão. E na minha esposa, as mesas que a gente senta às vezes. Às vezes a gente não quer ir. E eu consigo identificar que é meu antigo homem que não quer. Mas como ele não foi feito para ser transformado e sim para ser morto, ele vai. Então fugimos de comunhão. Fugimos de conversas maduras. Acabamos perdendo de desfrutar a palavra guardada no coração. Para mim finalizar, Salmo 91. Essa não canta, tá? Desculpa. Desculpa, gente. Aquele que habita. Não aguento. Já estava cantando. Que alegria do Espírito. Eu estou muito empolgado. Aquele que não consigo, cara. Lê certo, por favor. É o antigo homem. Ele não se controla.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, não, pode voltar lá, senão eu vou cantar. Eita glória, desculpa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que está escondida no Altíssimo. Quem é a pessoa que está escondida no Altíssimo? Sabe quem é essa pessoa? É a pessoa que obedece. É a obediência que te esconde. Quando você está obedecendo a Deus, você tem a porção certa no crer. Quando você está obedecendo a Deus, você sabe onde ir. Agora que eu lembrei aqui, eu em casa eu estava orando e o Senhor me comunicava. Agora lembrei, glória a Deus, que hoje nós ia ter, eu percebi que pessoas iam tomar decisões hoje. Mas deve ter sido aquilo que era para tomar decisão que não estava na pregação. Eu falei aquilo, mas não estava. Sobre a gente se definir, se a gente quer ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus ou não. Mas quando você está em obediência, não pode vir o que for. O próprio diabo foi até em Jesus. Jesus venceu em obediência. Então, estar escondido em Cristo é estar escondido e revestido de obediência, irmão. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, nada nos para. Por mais que é impossível às vezes. Irmão, tem umas palavras impossíveis aí que eu te contar, tu vai dizer, meu Deus, o pastor está doido. Mas a gente precisa estar cheio de obediência. Sabe a ousadia que você quer? Eu não sei você. Irmão, eu vou contar algo que você não vai acreditar. Eu sou uma pessoa envergonhada. Sério, te juro. Pode chamar minha esposa. Eu tenho muito problema com vergonha, irmão. Sério mesmo. Só que a minha vocação foi desenvolvida e hoje eu consigo lidar. Mas eu tenho muito problema com vergonha. Fora desse âmbito aqui embaixo eu já estou com vergonha. Aqui está tudo certo. Então quando Deus fala, quando Deus fala, para mim falar algo para alguma pessoa, eu começo a fechar. E aí eu preciso encontrar a ousadia. Só que a ousadia que tu precisa está na obediência. Porque quando obedecemos a palavra, estamos escondidos em Cristo. Porque na verdade quem obedece é o Cristo em você. Quem está comigo, amém? Vocês estão entendendo? Eu posso finalizar bonitinho? Fica de pé então. Fica de pé, vamos. Fica de pé. O que é isso? Você veio se render? Está muito cedo. O que é isso? Fiquem tranquilos, ela me edifica todo o culto, tá? Quando ninguém fala nada, eu olho para a Betina, ela está gostando da pregação. A gente precisa definir se a gente ama Deus ou não, irmão. Você precisa se definir. E nós precisamos até nos perguntar, não tem problema nisso. Nos pergunta, será que eu amo a Deus mesmo? Enquanto vocês estão se arrumando aí, eu vou falar mais um pouquinho, tá? Olha aqui para mim. Sabe, existe algo além do tempo que demonstra qual é o seu sentimento para Deus. A administração do tempo vai revelar muito o que você demonstra para Deus, sim ou não? Sim, a demonstração da administração financeira também. A colaboração financeira
ela te mostra muito o quanto você quer que o evangelho avance. Mostra muito sua maturidade e mostra muito definição. A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz isso. Redobre a atenção. Jesus diz isso. Ninguém, Jesus está falando ninguém, não é eu. Ele está falando assim, ó, ninguém pode servir dos senhores. Ou a gente serve um e desagrada o outro, ou a gente serve o outro e desagrada o outro, ok? Então não tem a terceira opção. Não tem a terceira opção. Quando você não serve as riquezas desse mundo, você serve a Cristo. E agora pense ao contrário, porque eu não quero ofender ninguém, isso está na palavra de Deus. Se você não entendeu, não precisa ofertar. Eu quero que você oferte com alegria. Porque agora na nova aliança, a gente pode fingir uma oração. A gente pode fingir até uma pregação, tá? A gente pode fingir, eu e minha esposa, que nós estamos bem. Chega com um sorriso quadrado no culto. De longe eu já sei, né? A gente finge que está tudo bem. Podemos fingir qualquer coisa, menos a generosidade. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então ofertar com alegria vai te mostrar se você é generoso ou não. E por que eu estou falando isso? Porque Deus amou o mundo tanto que deu. Porque uma das expressões do amor é dar. Mas pastor, eu não tenho, talvez eu tenha moedas. Querido, olha aqui para mim. Aqui não tem obrigação. Ninguém é obrigado aqui, nós estamos num novo pacto, amém? Ninguém é obrigado aqui. Não é feio ofertar um real, tá? Não tem problema nisso. Não tem problema nisso. Sabe qual que é o problema maior? Olha aqui para mim, olhe para mim, que agora tu vai se ofender. Agora tu vai se ofender profundamente. O problema maior é que R$90 numa pizza é barato, mas R$90 de oferta é caro. Esse é o problema maior. Você prefere enriquecer uma pizzaria do que o evangelho crescer. Esse é seu antigo homem. Eu estou apresentando ele para você. Mas eu quero deixar bem claro. Ninguém dos obreiros aqui nunca tiveram uma imposição de ofertar ou dizimar. Nunca. E não vai ser agora. E se tu quiser, tu pode pegar a sua oferta agora e mandar para alguém em vez de botar no QR Code. Nós não temos problema com isso. Quem sustenta essa casa é o Senhor. Quem sustenta essa casa são pessoas que ouvem o Senhor também. Tá bom? A gente não tem problema com isso. Mas o teu relacionamento com o dinheiro vai dizer quem você está servindo. Irmãos, essa reunião, eu vou exaltar ela no maior lugar. Porque nós estamos aqui por causa do resultado da cruz. Não é uma simples reunião. Nós estamos aqui por causa do resultado da cruz. Não é uma simples reunião. Então é insubstituível. Este local é insubstituível. Não, eu vou deixar de ir, mas eu vou louvar a Deus com a minha família em casa. É insubstituível o lugar de comunhão com todos os santos. Depois faça isso em casa, hein? Não tem como substituir, isso precisa ser exterminado. O amor frio está indo embora e nós vamos deixar ele ir embora. Nós vamos deixar ele ir embora. Ou você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou debaixo do zelo do Senhor aqui. E pode ter certeza que eu queria estar em qualquer lugar aqui, menos aqui, falando sobre isso. Mas eu tenho a ousadia de alguém que está obedecendo. Aleluia. Então depois de a gente orar, meu Deus, falta só um pedacinho. Estamos cansados de viver com as nossas próprias forças. Já perdemos as forças. Agora eu te pergunto, você está protegido ou seguro? Porque só está seguro aquele que guarda uma palavra.
investimos em proteção na nossa família, esquecemos de investir em segurança. Protegemos os nossos filhos para não entrar num deserto, em vez de investir em segurança. Nós temos que preparar uma geração seguras, não protegidas. Os nossos filhos e nós temos que estar preparados para entrar nos lugares mais obscuros dessa terra e lidar com pessoas mortas e chamar elas para a vida. Eu creio em uma geração ali que nós estamos preparando. E nós também. Eu creio numa geração que não vai olhar um trio elétrico e vai dizer: não, filho, não olhe. Não, vai olhar e nós vamos lá. E nós vamos falar do libertador lá. Porque nós não podemos protegê-los desse mundo. Nós precisamos trazer uma palavra que deixa eles seguros. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque eu sei quem está comigo, eu sei a palavra que eu guardei, eu sei a palavra que eu semeei numa geração. Estou seguro e não protegido. Então gastamos tempo em querer nos proteger às vezes de assuntos. Eu estou com uma dificuldade com a Sara, eu fico me protegendo dela para a gente não resolver. Não, vamos criar uma segurança. Vem cá, Sara, me perdoe, eu pensei dessa maneira, tudo bem? Eu te perdoo também. Vamos criar lugares seguros e não protegidos. Tem casamento indo embora, querendo criar uma proteção. Não, é porque não pisamos em ovos. Criamos lugares seguros. Lugares seguros. E o lugar seguro é o lugar onde alguém recebeu uma palavra e agarrou essa palavra com vontade, e essa palavra está te transformando por dentro, e você não consegue mais parar essa transformação, irmão. Você precisa se render a essa verdade. Aleluia. Vamos romper essa canção com a nossa vida, vamos romper essa canção com a nossa vida. Mais que uma voz vai ser entoada, nossa vida vai clamar e cantar essa canção. Oh, eu te Pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo se você ama da maneira que Jesus espera. Pergunte ao Espírito Santo, ele vai te responder, irmão. Ele adora te responder, cara. Vamos. Eu te amo. Não é o que a pessoa merece receber, é o que sai de você. Amor. Não é porque aquela pessoa merece ser amada, não, é porque sai de mim amor. Mas pastor, ela te persegue, ela te odeia. Não é porque ela merece. Sai de mim amor, sai de mim ternura, sai de mim poder. Não é que ela merece, nem eu mereço nada.
de um momento de muita batalha interior, um homem chamado Pedro teve mais um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ao encontrar esse homem, não falou assim, ó: Pedro, você está me servindo? Pedro, você está cursando algum curso? Pedro, você está entregando o que é preciso ser entregue? Pedro, você está ofertando da maneira que eu te ensinei? Ele fez isso, foi essas perguntas que o Pedro recebeu. Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Jesus podia perguntar um monte de coisa, sim ou não? Mas ele concentrou numa pergunta: Pedro, tu me amas? E lembre-se do meu favor pessoal, né? Não vai se bobear, irmão. No meu sepulcro, em nome de Jesus, tomara que esteja escrito: esse é o irmão Marco, e ele amou muito o Senhor. Esse irmão Marco, e ele pregou muito. Esse é o irmão Marco, e ele fez várias maravilhas. Não. Esse é o irmão Marco que amou muito. Você está entendendo o que é um pouquinho do amor de Deus? Eu creio que talvez ficaríamos horas aqui falando de 1 Coríntios 13. Que lindo demais. E João 15, permaneça no meu amor. E o Salmo de Davi: eu te amo, ó Senhor. O primeiro eu te amo da Bíblia. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Pai, em nome de Jesus, assim como o apóstolo Paulo orou, eu também quero orar sobre isso. Que aumente o amor na vida dos meus irmãos. O amor ao conhecimento, ao discernimento. Senhor, nós queremos amar tudo que Tu amas, Senhor. Senhor, nós queremos amar tudo que Tu amas, Senhor. Senhor, nós queremos odiar tudo que Tu odeia também. Que o Senhor abra os seus olhos e Tu consiga perceber o amor dEle crescendo em você, o conhecimento dEle crescendo em você. Porque Deus é amor. Cresça em nosso interior essa realidade. Cresça, 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 cresça. Se arrependa, faça junto comigo esse arrependimento. Vamos nos arrepender, porque ainda não amamos como o Senhor merece. Nós poderíamos amar mais. Nos arrependemos por tanto tempo jogado fora, Senhor. Nos arrependemos por tanto recurso mal administrado jogado fora, Senhor. Nos arrependemos porque não guardamos a palavra do Senhor, porque não ouvimos nossos líderes e pastores. Nos arrependemos que fugimos de lugar que está vindo uma palavra poderosa. Nós abandonamos tudo isso e corremos para crescer no amor dele.
Eu te amo. Amém, querido? Tudo bem? Muita graça do Senhor. Muita graça. Examine as Escrituras. Não chegue em casa, lá no Gênesis 1. Isso aí dá problema às vezes. Pegue uma palavra só. Pegue um verso só e medite nele profundamente. Converse com alguém sobre esse verso. Chame alguém mais maduro para estar junto contigo nesse verso. Oh, Deus já falou contigo sobre esse verso aqui? Ou pior que Deus já falou. Amém? Você está feliz, amém? Aleluia. Mais uma vez os visitantes, bem-vindos, tá, queridos? Vocês já vieram, né? Já vieram, eu lembro sim. É o teu irmão, né? Viu? E desfrutem e reguem essa verdade. Teremos testemunhos maravilhosos. Amém? Pai, nós agradecemos esse tempo maravilhoso de comunhão, tempo de muito crescimento, de muita luz. Obrigado por esse âmbito de muito amor. Espírito Santo, ensina-nos, estampa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, e que possamos considerar cada palavra, tudo que foi ministrado, que a gente possa guardar essa palavra, para que no dia mau a gente tenha um lugar seguro para desfrutar. Assim nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Amém, abraço.